Olá, tudo bem? Mais uma vez aqui no canal da ContiWeb, estamos aqui com mais uma novidade, trazendo para você um exercício prático em Java aplicado à orientação a objetos. Aqui este exercício consiste em você aprender um dos pilares da programação orientada a objetos, que seria a herança, onde a questão vai pedir para você realizar um funcionário, que funcionário se divide em funcionário próprio e terceirizado. Vamos lá? Uma empresa possui funcionários próprios e terceirizados. Para cada funcionário, deseja ser registrado nome, horas trabalhadas e valor por hora. Funcionários terceirizados possuem ainda uma despesa adicional, ou seja, quem for funcionário terceirizado vai ter um atributo do tipo adicional. O pagamento dos funcionários corresponde ao valor da hora multiplicado pelas horas trabalhadas, sendo que os funcionários terceirizados ainda recebem um bônus correspondente a 100% de sua despesa adicional. Fazer um programa instanciar um funcionário próprio, outro terceirizado, depois de ler os dados do funcionário, mostrar o nome e pagamento de cada funcionário. Bom, antes da gente colocar em massa no código para resolver, vamos entender o contexto da questão. Então vamos lá, a questão fala do funcionário próprio e terceirizado. Quem for funcionário próprio ou terceirizado vai ter que registrar o nome, horas trabalhadas e o valor por hora. Então, pense comigo. Se eu sou um funcionário próprio, eu vou ter esses atributos. O menos que eu estou colocando significa que é um atributo do tipo privado, certo? Vai ser privado, horas trab, que eu posso chamar, e o valor da hora. Ele vai ter apenas esse método. E ele vai possuir um comportamento. O comportamento é aquele que vai destacar a funcionalidade da classe funcionário. Então, pagamento vai ser uma função ou método que vai ser multiplicado pelas horas trabalhadas vezes o valor. Pronto, e em seguida mostrar que aí a gente usa algo que é do próprio Java, que é o toString, que serve para retornar os seus atributos, o seu estado. Em seguida, o que a questão pediu, que é instanciar o objeto, vai mostrar o seu estado agora, como é que ele vai estar depois de ter inserido isso no que a questão pede. Continuando, depois de inserir só o funcionário próprio, vamos ter que testar se está funcionando o do tipo terceirizado. Terceirizado tem o que? Vai ter a mesma coisa, vai ter um nome, vai ter horas trabalhadas, vai ter horas trabalhadas e também vai ter o valor. E vai ter algo adicional, que é a despesa, né? Vai ter uma despesa, que aí, juntamente com o pagamento, porque é o seguinte, isso aqui não vai ser no próprio, isso aqui vai ser lá na classe pagamento. Então, quando eu herdar a função pagamento, eu vou ter o método super, certo? Quando ter esse método super, eu basicamente vou o que? Vou adicionar a despesa. E aí pronto, se encerra. E aí, para o tipo de dado de nome, a gente vai ter como string, vai ter horas trabalhadas tipo int, e o valor vai ser em double. Aqui vai ser um método que vai retornar double, e aqui o toString que vai ser para retornar os nossos dados. Vai ser string inteiro e double. Então, vamos colocar a mão na massa para poder compreender, porque isso aqui foi algo explicativo, como que vai funcionar, sem código, sem nada. Então vamos aplicar a funcionalidade agora. Primeiramente eu vou criar meu funcionário.java. Lembrando que a classe deve se começar com a letra maiúscula, né, em respeito à criação de classes. Depois disso eu vou colocar private. Por que private? Private são os métodos acessórios, porque eu tenho o public, o private e o protect. Aqui vamos usar o private, que vai ser uma string, nome, e em seguida private, int, horas, trab. Private, aí vai ser double, o valor
certo? O valor das horas trabalhadas. Em seguida, vamos ter que criar o que? Se vocês já estiverem no seu VS Code, ele já vai dar umas opções para você, que é bem interessante. Você vai importar os métodos get e setters. Mas, caso você não tenha, e você está aprendendo agora um pouco, seria interessante você fazer na mão, você compreender como é que faz isso, porque se você olhar aqui, basicamente eu repito. Então, se eu retirar novamente, olha, vai até dar uns erros, porque como é método privado, ele não aceita. Então, eu vou estar criando aqui juntamente com vocês, para vocês poderem ver, e vou estar colocando public string get nome. Quando o get, o que é um método get e set? O get, ele pega e ele vai retornar uma coisa. Então ele tem que retornar o mesmo tipo. E em seguida, criando um método, eu boto o que? Retorno thisCan.nome. Pronto. Só isso. Vejam que até a variável nome, o atributo nome, se encaixou melhor. Para a gente poder utilizar o set, a diferença é que agora não tem um retorno. Ele vai ser um método void, sem retorno. Set nome, eu passo um parâmetro nome, certo? E em seguida eu passo this nome, recebe o nome. Simples. Aqui vamos fazer com public int get horas trab, que é horas trabalhadas, e que retorno ele vai ter? Vai ter o próprio retorno. O this, em tradução literal ao português, this significa isto. Então eu vou pegar isso, me dê isso, e esse isso tá lá em cima, que é onde está o nossos atributos iniciais. Ou seja, aqui usando o this eu tenho acesso às minhas variáveis. Pronto. Agora o set void set horas trab, que vai receber como parâmetro int horas, que vai ser this horas trab horas. E aqui por último vamos ter o último, que é o private, né? Que é quem? Private não, public, perdão, public double o get valor. Ele vai retornar o que? Retorne quem? O this ponto valor. Pronto. E em seguida também vamos ter o método acessível, o set, que é o que vai alterar set valor, e vai ter como parâmetro double valor, passando o this ponto valor, recebe o valor. Pronto. Outra coisa interessante que o VS Code tem, que ele fornece, como a gente vai usar o construtor para isso, é interessante que ele dá essa opção. Se você quer gerar o construtor, você pode gerar. Ó, e ele já gera para mim. O construtor nada mais é porque eu posso inicializar ele vazio ou com passagem de parâmetros usando outras variáveis que vai servir apenas como referência, assim como o set. Então aqui, como vocês podem estar vendo, não tem nenhum segredo. Basicamente, como vocês podem estar vendo, ele é semelhante ao método set, porque eu estou passando um parâmetro, estou passando uma referência. Outro ponto, ele pede para a gente criar um método pagamento, ou seja, esse pagamento a gente vai criar aqui embaixo. E vai ser o que? Vai ser tipo double, public double pagamento, certo? Ele não recebe nenhum parâmetro. Vem a grande sacada, e já vai retornar um valor. Não precisamos criar uma variável para definir aí, ou colocar um system para poder retornar o número. Não precisa, basta a gente passar o return. Como a gente tem acesso aos atributos, a gente pode usar de duas maneiras, ou usa o this ou o get. Eu prefiro usar o get, que vai ser quem? O meu get horas trabalhadas vezes o meu get valor, ou seja,
Eu já calculei meu pagamento. Agora falta o que? Apenas retornar o toString. Quando eu digito a palavra TO, o Java ele já me fornece um método toString, porque é um método sobrescrito. Todas as classes possuem esse método. Então, estou fazendo aqui, ele já gerou até um comentário que isso aqui é um método stub, que foi algo generado porque é sobrescrito, é algo sobre polimorfismo. Mais para frente a gente vai ver isso. Então aqui, o que é que eu vou retornar? Vou retornar aqui só o getNome, certo? Vou dar 2 pontos para dar uma separada. Em seguida mais get não. Como eu já vou retornar o que está pedindo, que seria mostrar o nome pagamento, então praticamente basta chamar o método pagamento e pronto. Terminamos a estrutura. Só isso? Ainda não. Porque vamos ter que dividir isso aqui, porque existe funcionários próprios e terceirizados. Terceirizado tem algo adicional, uma despesa, então não é só isso. Então vamos vir aqui no Java e criar funcionário próprio. Aí você me pergunta, eu vou ter que reescrever tudo isso que eu escrevi na outra classe? Não. Basta você passar a palavrinha reservada do Java, extends, que é de herança. Tudo que o funcionário próprio herdar, se ele está herdando de funcionário, então automaticamente já tem acesso. Eu já tenho acesso ao próximo, aos atributos da outra classe, ou seja, ele já me gerou para mim. E aqui com o método sobrescrito eu também tenho acesso ao pagamento. Ele já me gerou. Então aqui foi rápido, limpo e seco. Não tem como se preocupar, essa classe já está pronta. Vamos para a próxima classe, que seria a classe funcionário terceirizado. Vai servir da mesma maneira, certo? Basta passar um extend e chamar funcionário. Eu vou herdar a mesma coisa do funcionário próprio, porém com um detalhe. O que é que eu preciso passar? Que a questão impede que, sendo os funcionários terceirizados, ainda recebem um bônus correspondente de 100% à sua despesa adicional, ou seja, vai receber um bônus. Se vai receber um bônus, uma despesa, então eu tenho um novo atributo, private, né, double despesa. Pronto. Mesma maneira. E aqui, o interessante de você estar herdando é que você pode passar mais uma coisa a mais no construtor, sem que isso cause problema na outra classe, que é a raiz, né? Que é a raiz. Você pode passar aqui despesa no construtor e aqui você passa, diz despesa, recebe despesa. Pronto. O construtor já está ok. Agora aqui tem um diferencial. Você chama novamente pagamento, você já vai ter acesso a tudo. E por último, como a gente está adicionando um novo atributo, então a gente precisa sim criar o método get e set. Então vamos aqui, public double get despesa, que vai retornar quem? O meu dis.despesa. E por último, o public void set despesa, que vai receber como parâmetro double despesa, e vai ter o isso que eu falei, acessar a despesa, e vai receber a despesa. Pronto, só isso. Quase isso. O que é que está faltando? O que é que está faltando a mais, Jessé? Bom, está faltando adicionar o que eu falei, que é a minha despesa. Se é algo mais adicional, então eu passo
get despesa. Pronto, só isso. Não vai interferir em nada e pronto. Agora vamos criar a classe principal para podermos executar o nosso algoritmo. Criar o nome aqui, principal.java. Aqui, usando a palavra reservada main, ele já vai gerar um método executável. Vamos passar aqui o bloqueio. Se for caso de questão de vírgula, set default. Quando você passar o bloqueio, você bota que é dos Estados Unidos. Pronto. Automaticamente é que, como o Java usa muito a vírgula, né, que ele mostra, você pode fazer isso usando o bloqueio. Em seguida o scanner, chamar de ler no scanner system.1. Para isso vamos precisar de uma lista. Essa lista vai ser uma array list, que vai ser do tipo funcionário, ou seja, funcionário vai ser todas essas classes. Vou chamar de lista new array list. Vamos dar um close aqui embaixo, que vai ser no final do programa, certo? E em seguida vamos pedir ao usuário para que ele informe um valor N de funcionários. Informe a quantidade de funcionários. Vou usar o printf para poder ficar mais interativo com o usuário. Int qtd vai ser aqui meu ler.next int, o objeto do scanner. E em seguida vamos fazer um for int i na posição 0 e a condição, que é um incremento, e em seguida um incremento. Após isso, vamos ter que fazer mais uma pergunta: se é P de próprio ou T de terceirizado. Então vamos vir aqui, system printf, aí coloca funcionário próprio P ou T terceirizado, 2 pontos. E aí cria um char do tipo, aí bota ler next, aí bota char para poder pegar a posição 0, porque como o char só pega um caractere. Pronto. E aqui a gente faz if tipo igual a P é o próprio, se não tipo igual a T, então alguém terceirizado. Se for tudo isso, basta a gente agora colocar aqui funcionário próprio, e a gente passa. Lembrando também que mesmo que a gente está trabalhando com string, precisamos reiniciar para limpar o buff do teclado. Vai ser o system.in, ou seja, estamos reiniciando o scanner novamente para não dar conflito. Então tá aqui nome, vai ser aqui string nome, vai ser meu ler next line. Pronto, repetindo esse mesmo processo aos demais. System, aí usa o autocomplete do VS Code, coloca horas trabalhadas, int horas, ler next int. Em seguida system autocomplete do VS Code, valor, né, o valor das horas trabalhadas, que é double valor, recebe next double. E se tiver tudo ok, né,
Basta agora eu chamar minha lista. Eu uso um método chamado add que tem como parâmetro um objeto, e esse objeto, como a gente denominou como funcionário, então tem que ser alguém do tipo funcionário. Então basta passar o funcionário próprio. E aí vai ter isso aqui, um nome, horas e o valor. Pronto. A estrutura aí está pronta. Como vão ter algumas coisas parecidas, eu posso copiar aqui para ganhar um pouco de tempo e passo para cá. Mas o que é que vai ter a mais aqui? É a despesa. Então basta eu passar agora a despesa. System despesa double. Despesa vai ser quem? Ler next double. E aqui não é mais o funcionário próprio, e sim o terceirizado. Então aqui eu passo a despesa. Pronto, o algoritmo está pronto. Agora a gente precisa precisa mostrar na tela. Como eu faço isso? Eu percorro em um for, mas não da mesma maneira que eu fiz, com um contador, um incremento e uma inicialização de condição. Não, eu posso fazer dessa maneira. Eu já tenho a lista, então basta eu criar um funcionário chamado de f, 2 pontos e a lista. Tudo que está na lista vai para o funcionário. Então, dando system e chamando o método toString que todo mundo tem, o algoritmo vai estar funcionando com certeza. Vamos executar aqui para saber como é que foi o desenvolvimento. Se achar que eu falei rápido, procure nos comentários, se eu posso lhe ajudar a resolver. Vou colocar aqui a quantidade 2. Funcionário próprio ou terceirizado? Vou chamar aqui próprio. Vou dizer que sou eu. 80 e 30. Terceirizado. Despesa adicional 100. Pronto, como vocês podem ver, o algoritmo rodou completamente e no final ele mostrou os funcionários em si, as informações necessárias. Então não se esqueçam de se inscrever no canal para ficarem mais por dentro, com mais dicas, questões, conceitos orientados a objetos, porque aqui foi algo que foi muito longo, mas eu fui de forma didática, explicando o que é cada palavrinha reservada ou explicação do algoritmo, como que funciona. Então é isso, deixem um gostei e se inscrevam no canal para ficarem por dentro de mais novidades.